Oi pessoal, meu nome é Felipe Martins e você está no canal Vida Produtiva para mais uma aula do Notion, do básico ao avançado. Vamos direto para a nossa aula de hoje. Como falamos na aula anterior, hoje seria o dia que criaríamos, aula 12, criaríamos um banco de dados para controle de projetos. Na aula anterior nós criamos um banco de dados gamificado para controlar as nossas tarefas diárias. Hoje criaremos um banco de dados também gamificado, mas que se relaciona com essas tarefas e controlam projetos. Qualquer projeto da sua vida, seja projeto pessoal, projetos profissionais, projetos do mais variado tipo, você vai conseguir controlar aqui com o Notion, com os templates, é tudo aquilo que a gente vai criar aqui gratuitamente. Eu vou passar todo o conteúdo para vocês e no final vocês têm a opção de baixar o template que eu disponibilizar, o que nós criarmos aqui, ou vocês terão disponibilidade de criar o de vocês, adaptando, melhorando, colocando outras imagens, não importa, aí fica a critério de vocês. Antes de irmos lá para o nosso sistema, eu queria dar uma passadinha aqui com vocês no meu sistema, o que eu utilizo atualmente, e algumas metodologias novas aí que eu tenho criado, que eu tenho aplicado para depois trazer para vocês. Não dá para trazer ainda porque eu preciso testar e garantir que isso de fato funciona, que isso de fato agrega valor e talvez esteja faltando alguma coisa ali, então no dia a dia eu acabo pegando isso. Então, antes de ir lá para o nosso sistema e criar o nosso template, eu quero mostrar para vocês aqui o que eu tenho usado. Então, eu não criei essa metodologia, mas muitos de vocês devem saber, nós temos uma metodologia de controle de projetos no mercado, as empresas utilizam isso, os gestores de projeto, que é a metodologia ágil. Essa metodologia, eu não vou entrar no mérito dela aqui, mas basicamente ela é uma metodologia ágil, ou seja, eu não preciso esperar 6 meses para talvez adquirir o benefício de um projeto. Por exemplo, eu quero me locomover mais rapidamente, então eu vou criar um projeto para criar um carro. Só que eu vou ter que esperar muito tempo, do zero até o carro ficar pronto. Na metodologia ágil, a gente vai criando pedaços desse projeto de forma rápida, a gente entrega essa parte do projeto, ela é testada, validada, utilizada. Quem recebe o benefício desse produto, ele já consegue utilizar parte daquele projeto em benefício próprio, e aí você vai construindo o resto. Por exemplo, nesse exemplo do carro, qual que é o mínimo possível que eu poderia talvez entregar para uma pessoa? Um skate. Depois de uma outra entrega, eu entregaria ali uma bicicleta, depois uma moto. Aí eu entregaria o carro. Mas desde o primeiro momento, desde a primeira entrega, todos que estariam se beneficiando do projeto já estariam andando mais rapidamente. É claro que com o skate, depois com a bicicleta, e isso iria melhorando até chegar no carro, no automóvel. Então é isso que eu adaptei aqui dentro do Notion. É claro que eu troquei algumas coisas, simplifiquei muita coisa para ficar palpável para a nossa realidade e estou testando. Quando isso aqui ficar pronto, eu trago aqui para vocês, mas eu quero dar só uma passada aqui. Então, o que nós temos aqui? Primeiro, nós temos o produto backlog, aquilo que você gera, que é a entrega final em si. Então, estou testando aqui. Eu tenho aqui o lançamento de um primeiro produto digital que eu cadastrei. Não estou criando nada por enquanto relacionado a isso, é para testar. Eu tenho aqui a criação de um sistema Notion, um novo sistema que eu estou criando para mim, e a monetização do meu canal do YouTube, que eu comecei agora. O canal é pequeno, esse canal aqui que vocês estão assistindo o vídeo. Eu aproveito para já pedir para vocês curtirem, seguirem o canal, isso é muito importante, me ajuda na entrega desse produto aqui, que é monetizar o canal. E vai ser muito importante e bom se eu conseguir isso, e eu conto com a ajuda de vocês. E aí eu tenho esses 3 produtos, ou seja, esses 3 produtos é a minha entrega final. É o que eu quero lá no fim de 6, 8, 1 ano receber. Só que existem
várias outras entregas que eu posso fazer para esse produto, por exemplo, monetização do canal do YouTube, sistema Notion, que eu posso já usufruir, já conseguir entregar antes que o produto inteiro fique pronto. E aí dentro disso existem algumas metodologias. Eu criei, né, na verdade a metodologia cria isso, mas eu adaptei aqui. Nós temos os épicos. Épicos seria o quê? São o quê? Pedaços menores dessa entrega final. Então, vou dar o exemplo aqui do monetizar o canal no YouTube. Eu preciso ter pelo menos 1.000 inscritos. É uma entrega. Eu preciso ter ali 4.000 horas de visualização. É uma outra entrega. Eu preciso ter, sei lá, 100 vídeos na plataforma, vídeos que vocês gostem. Então eu vou criando ali várias outras entregas que quando juntas, elas me dão ali o benefício de monetizar o canal. Só que mesmo antes de completar a monetização do canal, eu já consigo adquirir alguns benefícios. Então eu consigo ter uma quantidade elevada de inscritos, eu consigo ter as horas antes, eu consigo ter uma certa quantidade de vídeos postados. Então nada mais é do que você pegar algo grande e quebrar isso em entregas menores, para ficar palpável. E aí eu tenho os épicos, né? Que é essa outra página aqui. Então aqui onde eu detalho um pouco mais esses épicos. Então eu tenho aqui 1.000 inscritos no canal, área de uso produtiva do sistema, as 4.000 horas, criar usabilidade Journey e Pilar, né? Pilares e jornadas do meu sistema que eu estou criando. Construir a audiência do Instagram, 1.000 seguidores é um outro pilar. Então eu fui criando aqui alguns pilares para aqueles 3 produtos. E aqui eu tenho alguns filtros, né? Épicos por produto, épicos que estão em sprints. Daqui a pouco eu vou explicar o que é sprint. E aqui é o banco de dados em si. E aí, depois que eu tenho os épicos criados, eu preciso ter de fato os projetos. O que são os projetos? São tarefas agrupadas, né? São projetos em si que eu vou conquistar ou o épico, ou uma parte do épico, ou talvez o próprio produto final, mas são projetos que eu crio para conquistar lá os meus objetivos. Por exemplo, um projeto aqui, subir 6 novos vídeos para o canal do YouTube. Subir dentro do mês de agosto 6 novos vídeos. Então é um projeto que ele vai contribuir para eu conquistar. Quando eu concluir esse projeto aqui, eu consigo conquistar os 1.000 seguidores, as 4.000 horas, a monetização do meu canal? Não, eu não consigo, só que contribui para alguns épicos e contribui para esse projeto final. E aqui a mesma coisa, um projeto aqui, versão 1 do meu sistema, é uma primeira versão que eu já consigo utilizar, mas eu vou concluir o sistema todo? Não, mas eu já tenho algo que eu consigo apropriar de benefício. Então, essa é a graça e essa é... Isso que é bom do método ágil. Você consegue se motivar porque você não tem que esperar um tempo muito grande para ter aquele benefício. Você já consegue, com projetos pequenos, com épicos, já ir tendo benefícios daqueles projetos. E aí eu tenho mais alguns controles aqui, quais projetos que eu tenho em atraso, quais projetos, uma timeline dos meus projetos, aqui a linha do tempo. E aí dentro aqui do projeto eu tenho quantidade de tarefas que eu tenho alocadas para aquele projeto, se aquele projeto ele está em atraso, se eu estou dentro do prazo, se já existe sprint para aquele projeto, que eu vou explicar daqui a pouco. Se é um projeto que ele está em backlog, mas ele está aqui, eu preciso fazer esse projeto algum dia, colocar na minha sprint de trabalho, só que eu ainda não fiz. Então, aqui, ó, criar template, criação de conteúdo. Eu quero criar esse template para facilitar a criação dos vídeos e postagens no Instagram. Só que eu não tenho tempo nesse momento, não é uma prioridade, comecei esse projeto. Então, ele está aqui como backlog e eu sei que em algum momento eu preciso começar a trabalhar nele. E aí eu tenho mais outros
N propriedades aqui dentro. Eu vou abrir o banco de dados para vocês verem. Eu tenho a barra de progresso, que é baseado em quantas tarefas eu tenho dentro daquele projeto. Eu tenho quantos dias faltam para eu finalizar aquele projeto. Então, esse projeto eu comecei ele no dia 2, o fim dele é 14, logo eu tenho 5 dias restantes. Então, eu preciso correr para entregar tudo dentro do prazo, e aqui quem é o responsável, enfim, várias propriedades aqui dentro, os épicos que ele influencia. Então, esse projeto aqui de criação do sistema Notion V1, versão 1, ele impacta lá no épico. Área de uso produtiva do sistema, gamificação do sistema e criação da usabilidade dos módulos de jornada e pilares. E ele está incluso na Sprint 1 e 2 e tem essas tarefas listadas aqui, mais N outras propriedades aqui dentro, meu template, aqui onde eu coloco o backlog, list de coisas que eu tenho que inserir, criar tarefas, me preocupar para esse projeto, eu cadastro aqui, e as tarefas todas estão aqui dentro desse template, uma área de prints, se eu quiser printar alguma coisa e colar aqui. Então basicamente esse é o template, que ainda está em versão de edição e de testes. E eu tenho tarefas, que é basicamente aquele banco de dados que a gente criou na aula passada, só que com várias outras funções melhoradas daquele lá que eu fui tendo ideia, pesquisando. Então está aqui para utilizar. Eu ordeno aqui por backlog, não iniciadas, em processo e feitas. Todas essas tarefas elas estão em atraso, vocês podem perceber aqui em cima. Eu comecei a utilizar essa versão nova do meu sistema, programei as tarefas para testar, só que eu fiz uma viagem e não atualizei todas as datas de início e de término. Então essas tarefas estão em atraso, eu consigo visualizar as tarefas que eu tenho para começar amanhã. Então elas estão aqui. As que eu precisaria executar no dia de hoje, eu consigo ver aqui também. E uma timeline das tarefas desse projeto. Estão todas aqui, então eu consigo visualizar aquilo que eu já fiz, aquilo que eu não iniciei. É muito bacana. E por fim, sprints. O que seria o conceito de sprint? Sprint é um pedaço curto de tempo que eu vou colocar todas as minhas forças para executar uma série de tarefas que estão dentro de um projeto, que estão dentro de épicos, que estão dentro de um produto. Então, eu foco ali em um período determinado de tempo que eu só vou executar aquelas tarefas que eu coloquei dentro da sprint. Então, essa sprint aqui, eu coloquei uma série, eu coloquei aqui, ó, a minha sprint ela vai do dia 1 ao dia 7, ou seja, ela já foi concluída, que é uma barra de progresso do tempo. Então já acabou o tempo dessa sprint, eram 7 dias. E aqui eu coloco todos os épicos que estão envolvidos, as tarefas, os produtos, os projetos. Uma série de relações aqui dentro, é bem bacana, tá? E tá tudo aqui. E aqui embaixo, mais algumas visualizações, né, da sprint em si, onde eu vou trabalhar com ela. Deixa eu abrir ela aqui para vocês verem. Então, descendo um pouco aqui, eu tenho para planejar sprint. Então é uma área que eu vejo todos os épicos, todos os projetos, todos os backlogs existentes, e aí eu começo a clicar aqui e falar, não, esse projeto precisa entrar nessa sprint, esse épico precisa entrar nessa sprint. Então eu planejo aqui dentro, em progresso, ou seja, o que eu de fato estou trabalhando. Então eu estou trabalhando em todas essas tarefas aqui dentro da minha sprint. E aqui os produtos backlog, os épicos e os projetos dentro dessa sprint também. E aqui um outro bot que eu criei, timeline de todo um calendário de toda a sprint. Então é bem completo todas as tarefas da sprint, descendo aqui. Então é uma maneira que eu consigo me concentrar que dentro daqueles 7 dias eu não vou trabalhar em mais nada que não seja aquelas atividades que eu selecionei para aquela sprint. Apareceu alguma outra tarefa importante? Eu vou avaliar se eu vou trabalhar nela, mas a sprint
foi determinada os projetos, as atividades, as tarefas para serem executadas dentro desses 7 dias. E se eu venho aqui na segunda sprint, essa segunda sprint, ela se inicia hoje e vai até o dia 14. Por isso que o time bar dela aqui tá 0, porque ela está se iniciando hoje. Só que eu tenho que reprogramar isso aqui, porque a primeira sprint ela já finalizou e eu não consegui concluir, porque eu viajei e eu não tinha feito a parametrização das datas corretas, mas acho que deu para vocês entenderem como eu tenho trabalhado aqui e como eu tenho validado esse sistema. E assim que ele estiver de fato validado, eu trago aqui e mostro a usabilidade dele, enfim, como vocês podem adquirir esse template. Vamos lá para o nosso sistema, criar o nosso template de hoje. Então, deixa eu voltar aqui, né? Esse foi o último template que nós criamos, das tarefas diárias, né? Desafios diários. Ele está aqui. E na aula de hoje a gente vai criar um parecido, só que de projeto, com fórmulas, com algumas maneiras de você visualizar o seu projeto, então vai ficar muito bacana. Então, como sempre, vamos criar uma nova página. Vamos colocar aqui full. Vamos colocar projetos. Vamos adicionar aqui um ícone. Eu gosto de customizar, tá? Eu vou usar para projeto, eu gosto desse. Vamos só remover essa capa que eu coloquei por engano. Então, eu gosto desse aqui. Vamos criar uma table, um novo database. Vamos incluir aqui de novo, né, que eu mudei a propriedade. Eu gosto de salvar vários ícones para ir utilizando meu processo criativo, então tem uma pastinha aqui que eu vou jogando tudo. E aí, em determinados momentos, eu acabo usando aqui. Então tá aqui projetos. O primeiro campo, né, aquele que já vem padrão, nome do projeto. Então, nosso projeto, aqui que a gente vai dar o nome nele. Depois disso, a gente vai começar a criar algumas estruturas aqui dentro, né? Já vou deixar criado a coluna. Depois a gente vem aqui e cria a relação, coloca a fórmula, tá? Mas a gente vai criar aqui, ó, barra de progresso. Vai ser fórmula. A gente deixa aqui, depois a gente volta aqui para criar a relação entre eles. Vamos criar aqui uma relação com o nosso banco de dados de tarefas diárias, porque, como eu expliquei no início, projeto nada mais é do que várias tarefas que estão ali agrupadas para um fim específico. Então, preciso relacionar aqui a Daily Quest, que é o nome do nosso banco de dados, onde as tarefas estão salvas. Vai ser uma relação. Já vou relacionar ela aqui. Já vou adicionar a relação. E pronto. Tá aqui, ó. Se eu clico, já estão as três tarefas que estão de teste lá que nós tínhamos feito, devidamente criadas aqui. Mais uma propriedade que é status do projeto. Vamos utilizar aqui a propriedade do Notion. Eu gosto de criar apenas mais uma aqui, ó, backlog. E eu deixo laranja. E na verdade são projetos que eu tenho a ideia de criar, só que naquele momento eu não vou trabalhar nele. Então deixo em backlog. Não iniciado, em progresso e feito. Depois do status do projeto, nós vamos criar a complexidade do projeto.
Vai ser um select. Eu gosto de criar fácil, normal, difícil. Opa, ficou errado aqui. Ó. Difícil. Então esse difícil, ele é vermelho, o normal é amarelo e o fácil, gosto de colocar verde. E aí eu só organizo aqui, deixo o normal para baixo. Beleza. Depois da complexidade do projeto, eu tenho que criar 3 campos de data. A data que eu inicio aquele projeto, a data limite daquele projeto, ou seja, o meu projeto vai começar no dia 1 e eu tenho até o dia 15 para concluir aquele projeto. É o meu deadline. Então vamos lá. Data. A gente vai colocar aqui, ó. Data início projeto. O projeto. Deadline do projeto. E mais uma que é data conclusão do projeto, que é de fato o dia que eu concluí e finalizei aquele projeto. Depois disso, que eu crio as datas, as 3 datas, eu tenho que criar aqui mais 2 campos de identificação, que é tipo do projeto. E você pode criar aqui, ó, um multi-select. E aí você pode colocar aqui, ó, pessoal, profissional, pessoal, profissional, cultural. Então você pode criar aqui vários tipos de projeto e você vai criar outro aqui também que é o responsável do projeto. Eu gosto de deixar texto, eu gosto de deixar aqui, ó, multi-select, porque eu vou criando à medida que os responsáveis vão surgindo. Então meu nome aqui é Felipe Martins. É uma opção. Depois dos responsáveis e do tipo de projeto, eu começo a criar algumas propriedades aqui de rolar para trazer informações de, de outro banco de dados. Então a gente vai criar aqui, ó, quantidade de tarefas do projeto. E vamos fazer um roll-up. Vamos pegar qual tabela? A gente vai pegar aqui, ó, Daily Quest. Vamos pegar, pode ser o nome, né? Não, vamos pegar o nome e vamos contar todas. Ou seja, eu vou contar quantas tarefas existem naquele projeto listadas, criadas. Então tá aqui. E aí eu preciso criar aqui também conclusão de atividades. Vamos rolar, porque eu vou trazer aqui se aquelas atividades elas foram concluídas ou não. E aí eu vou usar qual propriedade? Vou usar a propriedade de status da tarefa que está lá no nosso banco de dados. Vocês vão lembrar que a gente criou. E eu vou trazer aqui, ó, percentual de tarefas. Desculpa, contagem, eu quero percentual de tarefas completas. Então ele vai trazer aqui 100%, 50%, enfim, quantas tarefas estiverem concluídas, ele traz aqui o percentual para a gente. Depois eu vou criar dias restantes. É uma fórmula que na verdade eu vou mostrar quantos dias faltam para aquele projeto finalizar, né, para o meu deadline. A gente já cria essa fórmula aqui. Vamos criar ela logo, né? Então vamos criar essa fórmula logo.
Vai ser um date between. Aí a gente vai abrir aqui prop. Vamos pegar o nome da nossa tabela, né? Que a gente colocou lá de deadline. Essa daqui, que é o nosso deadline. Fecho, vírgula. Aí eu vou colocar now, que ele vai falar quantos dias do dia de hoje, né? Para o dia de hoje falta. Fecho parênteses. E eu vou querer que ele traga para a gente a quantidade de dias. E aí eu fecho o parênteses. Ele trouxe aqui algum erro. Propriedade inválida. Deixa eu ver. Ah, tá. Tem prop duas vezes aqui, ó. Aqui. Aí deu certo. Dou um OK. Então, é uma fórmula. Vamos só colocar aqui, ó. Deadline do meu projeto vai ser dia 31. Então, ó, ele já pega do dia de hoje para o dia 31, eu tenho 22 dias restantes. Bacana, né? Então, essa fórmula tá aqui. Eu vou criar aqui também o status do projeto, ou seja, se está no prazo, se está em atraso, ou se eu ainda tenho tempo. Status, prazo, projeto. Fórmula. Vou colocar aqui. Já preparei a fórmula aqui porque ela é meio chata. Vamos colocar aqui, ó. Dias restantes. Mudo aqui também para dias restantes. E dou um OK. Pronto. Então esse projeto aqui, ele está em tempo. Eu tenho tempo. Got time é uma expressão em inglês que tá no prazo. Eu tenho tempo ainda. Então tenho 22 dias. As de baixo, ele colocou do, que é no prazo. Ou seja, não está em atraso, mas também eu também não tenho prazo. Vamos colocar aqui uma data que eu esteja em atraso, né? 7, que foi ontem, ele fica negativo, ou seja, eu estou em atraso um dia e ele já marca aqui overdue pra gente. Quer dizer que esse projeto está em atraso. Isso aqui é muito bacana também. Depois disso, a gente vai criar duas propriedades, que na verdade elas são fórmulas, mas elas são basicamente um layout para depois visualmente lá nos nossos boards, nas nossas galerias, eu conseguir enxergar isso de maneira mais clean, mais organizada. Então eu gosto de criar esse aqui, layout 1. Eu venho aqui e coloco fórmula. E aí quando eu coloco fórmula, eu posso colocar qualquer coisa aqui dentro, entre aspas, e ele considera em todas as colunas. Então eu gosto de colocar isso aqui, ó, um íconezinho de números. Então vamos aqui, ó, número de tarefas do projeto. 2 pontos, um espaço e fecho com aspas. OK. Então, quando a gente organizar o nosso template, a gente vai colocar esse layout e depois a gente vai colocar aqui a quantidade de tarefas. E aí ele vai deixar visualmente mais bonito, entendeu? Por isso que eu gosto de fazer isso. Layout 2, fórmula. A gente vai criar aqui, na verdade, eu gosto de colocar assim, abro, né? Windows mais, vou colocar esse relógio. Eu vou escrever status prazo projeto. 2 pontos, espaço, fecho com aspas, do OK. E aí a gente vai mostrar esse status aqui do projeto, 2 pontos, vem essa informação logo abaixo, então não vai ficar uma informação solta lá dentro. Quando a gente começar a visualizar o nosso template, nosso dashboard de projetos, ficar algo bem organizado, bem padronizado. Então a gente tem os dois aqui para usarmos.
Agora, deixa eu ver o que a gente vai colocar aqui. Ah, tá. Vamos criar aqui, ó, backlog list, uma relação. A gente relaciona com aquela tabela que nós criamos, backlog list. Tá ok? Pronto, criou ela aqui. Para a gente anotar alguma informação que nós venhamos a criar dentro do nosso projeto, algo que seja de fato importante. Então a gente deixa aqui, ó. Adicionou relação, já era. Então tá aqui. A gente até fez alguns exemplos, comprar tênis, fazer ligação, suporte à internet, etc. Depois do backlog list, vamos criar uma outra propriedade aqui, cover. O nome dela vai ser, a propriedade vai ser file. E por que eu gosto de criar essa propriedade? Aqui eu adiciono a imagem que eu vou utilizar na capa do meu projeto. Então, por exemplo, vou usar esse modelo aqui. Quando eu visualizo o projeto assim, ó, com essa imagem aqui, essa imagem nada mais é que uma imagem anexada dentro dessa propriedade cover. Então eu gosto de colocar aqui para facilitar e eu não perder essa imagem, porque eu poderia muito bem colocar na capa, naquela capa em cima, dentro da página do Notion. Só que depois eu personalizo uma imagem, eu não acho mais aquela imagem, porque eu subi ela para o Notion. Então aqui eu deixo organizado de uma maneira que eu consiga achar essa imagem e funciona normalmente. Ó, venho aqui. Vamos lá, vou pegar esse aqui, ó, projeto. Salvo ela aqui dentro. E ela vai subir e carregar aqui sem problema nenhum. É muito fácil mesmo. Depois disso, pessoal, criamos a imagem. Basicamente é isso. O nosso template de projetos já está feito. Agora eu já posso cadastrar os meus projetos. Então vamos aqui, ó, projeto 1. Vamos criar esse projeto 1. Então, vamos abrir aqui, ó, projeto 1, tá? Ah, faltou a nossa fórmula da barra de progresso. Vamos criar ela, que é uma fórmula que eu já peguei de outros templates, até que eu ensinei aqui para vocês. Vamos colar ela aqui. Então, basicamente, o que ela faz? Ela vai lá na nossa coluna percentual de conclusão de atividades. E aí, ele, se for menor que 0,1, ele vai marcando aqui cada quadradinho. Enfim, tem a teoria da fórmula que eu não vou entrar no detalhe agora para a gente não perder tempo. Do ok. E aí, ele traz aqui com 0%, porque eu não tenho nenhuma tarefa concluída para esse projeto. No momento que tarefas forem concluídas, a mágica vai começar a acontecer aqui. Então vamos lá para o nosso primeiro projeto, tá? Para ficar mais claro, vamos criar aqui, ó, um primeiro template. Por que o template é importante? Porque dentro desse template que eu vou programar as tarefas do meu projeto, que eu vou criar, e ele vai filtrar somente aquelas tarefas. Então, quando eu criar um projeto, eu já venho aqui, clico no template e já carrega todas as informações necessárias. Então, vamos colocar aqui, ó, vamos criar o nosso template. Eu gosto de subir um ícone customizado também. Vamos pegar aquela folhinha, né? Então, todas as vezes que eu abrir um projeto novo, ele já traz esse ícone. A gente vai colocar aqui, ó, template, novo projeto. Ele vai aparecer com esse nome. Quais informações que eu quero que já carregue aqui, ó? Cover. Eu quero que sempre puxe aquela imagem de projeto que nós colocamos. E as demais informações não virão preenchidas. Ah, tá. Eu quero que já traga como backlog. Todo projeto que eu criar, ele já cai como backlog. E é isso. E aqui embaixo, ele vai trazer pra gente, ó, link view database. E nós vamos
relacionar aqui, ó, as tabelas. Nós vamos relacionar aqui a tabela de tarefas diárias. Então ela está aqui, só que eu vou criar um filtro. Filtro por projeto. Cadê? Projeto. E o projeto. Vamos criar um filtro. Deixa eu deletar. Criar um filtro do zero. Ele vai pegar a informação de projetos. Isso, template novo projeto. Ele tinha puxado de uma outra tabela aqui que eu estava fazendo um teste. Então, todas as vezes que subir, que eu criar um novo projeto, ele vai trazer somente as tarefas que foram cadastradas para aquele projeto. Então, não vai aparecer as 100 tarefas que eu possuo aqui, somente as 20 que eu criei para aquele projeto. Então, é isso, basicamente. É isso aqui o nosso template. Depois vocês podem criar, customizar com mais informações, dashboards, informações pertinentes ao projeto. Mas é isso, nós voltamos aqui, vamos lá em projetos. Então vamos supor que eu vou criar um projeto novo agora, né? Projeto Alpha. Entro aqui, expando e aperto aqui, ó, template, novo projeto. Nesse momento, ele já carrega as informações que eram necessárias para a criação do nosso projeto, o backlog já criado, a imagem já criada. E aqui embaixo, quando eu criar uma nova tarefa, por exemplo, tarefa 1, e der Enter, ele já vai relacionar ao projeto Alpha. Então, vamos criar aqui, ó, tarefa 2, tarefa 3, e aqui em cima ele já carrega a quantidade de tarefas, como eu comentei com vocês, 0% porque eu não concluí nenhuma, 0 aqui. Vamos colocar aqui mais uma tarefa, 4, e já vamos colocar aqui, ó, que uma tarefa foi concluída. Olha o que vai acontecer, 25% aqui concluído. Vamos colocar mais uma tarefa, ele vai mudar o percentual, tarefa 5, não iniciada também. Então ele já mudou aqui para 20%. Vou colocar aqui tarefa 6. Ele já mudou o percentual, 16%. Apenas concluído. Vamos mudar mais uma aqui para tarefa concluída. A nossa barra de progresso, 33%. Então ele vai adaptando o nosso projeto, a barra de progresso do nosso projeto, de acordo com a conclusão dessas atividades. Então, vamos colocar aqui para um projeto normal, ele já está em progresso, a data de início do nosso projeto será hoje e vai até o dia 22. O tipo de projeto profissional, responsável do projeto eu, e 33% foi aquele percentual de tarefas que nós fizemos lá. Backlog list não tem nada. E é isso. Então, o que acontece? Só para finalizar a nossa aula, nosso banco de dados está criado aqui. A gente vai criar uma galeria para puxar aquela imagem que nós carregamos. Então, nós criamos aqui uma galeria, a gente seleciona exatamente aquela propriedade que nós criamos, chamada cover, onde nós colocamos a imagem, e aí ele já carrega aqui pra gente, ó. E gosto de colocar também as propriedades. Lembra que nós criamos aquele layout 1 e layout 2? Aqui é o layout 1, número de tarefas. A gente vem aqui, ó, número de tarefas. Número de tarefas. Quantidade de tarefas, tá aqui, ó. Arrastamos para cá. Quantidade de tarefas do projeto, 6. Status do projeto. Status do projeto, got time. Ainda temos tempo. E gosto de colocar também a barra de progresso em cima. Então, tá aqui. Vamos deletar esses dois projetos, porque eram só de teste. Tem o projeto Alpha, projeto 1. E eu posso clicar aqui e criar um novo projeto. Puxo o template. Venho aqui, ó, projeto beta.
Clico aqui fora, ele já carrega a informação, projeto beta, tudo configurado. Gente, é isso. A aula ficou um pouco longa, mas deu para passar aqui para vocês os principais conceitos na criação de template de projetos, na criação e como isso relaciona dentro do nosso sistema. A parte de gamificação, que é só mais uma propriedade, relacionando ela aqui com as nossas configurações de níveis e o nosso jogador. Eu vou gravar mais um vídeo aqui para vocês na sequência e já posto junto. Se eu deixasse nessa aula ia ficar muito grande. Então vou fazer um outro vídeo e já coloco. A gente separa os assuntos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar, curtir e seguir o nosso canal. É isso. Até a próxima. Fui.